graça, ela tem uma outra palavra que não vale nem a pena mencionar neste púlpito e neste santo lugar. Meus amados, graça, o que é graça? Nós precisamos entender o que é graça para realmente vivermos debaixo dessa graça maravilhosa. Nós precisamos compreender a palavra de Deus, porque uma vez que compreendemos, nos comportamos conforme é a palavra de Deus. Graça, ela no dicionário Almeida, o Almeida, ele expressa da seguinte maneira: é o amor de Deus para salvar o homem, as pessoas. E quando nós vamos para o dicionário grego, o dicionário aonde Marcos Rusconi vai expressar o que é a palavra graça, ele tem muitas palavras para graça. Graça é amabilidade, graça é bondade, graça é misericórdia. Então nós temos vários sentidos para a palavra graça no seu original, no grego, e nós precisamos entender uma coisa, e os estudiosos, que me perdoe, não que eu esteja contra aquilo que os estudiosos fazem com muito esforço, eu também sou estudioso, gosto de estudar a palavra de Deus, mas nós não podemos nos prender à literalidade do texto apenas, nós também precisamos verificar o contexto da palavra, a cultura da palavra, o comportamento da palavra, para termos de fato a intenção da palavra. E muitos acabam ficando com a literalidade, e na literalidade não se transmite tudo o que significa tal palavra. Assim como eu disse no início, hoje a palavra favor mudou-se. Antigamente, quando se falava fulano fez um favor, se dizia que homem e que mulher honrosa, que fez um favor a tal pessoa. Aquele que recebia o favor, ele ficava agradecido por toda a sua vida e se lembrava de tal pessoa pelo favor que lhe fez até o dia da sua morte e não se esquecia do favor que havia sido feito. Mas nos dias de hoje, você faz um favor ao seu vizinho e ele diz, não, é obrigação dele fazer esse favor. Quando você faz um favor para alguém, aquela pessoa vai-se embora e no outro dia já se esqueceu do que foi feito. Então, contexto e cultura precisam ser observados para que possamos interpretar a Bíblia Sagrada com o devido cuidado e transmitir a palavra de Deus com as devidas proporções. Por isso, meus amados, observemos esses dois dicionários que mencionei aqui agora há pouco, dois homens, duas pessoas, ou muito mais, servos de Deus envolvidos na produção dos textos, para que possamos compreender, expressam dessa maneira. Mas quando nós vamos observar a palavra de Deus, no que diz respeito à palavra graça, nós vamos entender que é um conjunto lógico de todas essas palavras que eu mencionei aqui para vocês. A graça, ela superabundou, disse o apóstolo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos entender então o que é superabundar graça. Graça, meus amados, é dada ao homem, é o dom de Deus, a graça de Deus sendo dada ao homem. Mas quais as dimensões da graça? Quais as dimensões desse favor de Deus para o homem? Quais as proporções? Primeiro,
nós precisamos lembrar que todos nós pecamos, debaixo do pecado estávamos, andávamos, éramos pecadores, e que, portanto, filhos da ira, merecedores do juízo, merecedores da mais alta sentença de Deus. Nós merecíamos a morte, merecíamos o castigo e merecíamos o inferno. É isso que nós, seres humanos, merecíamos. E estávamos caminhando para lá, estávamos indo para o inferno. Todos nós estávamos caminhando de mãos dadas para o inferno. Graça, o que é graça, meus amados? Graça é a providência de Deus para nós que estávamos perdidos. É a providência de Deus para os perdidos. É a providência de Deus para mim e para você. É a providência de Deus para a minha casa e para a tua casa. A graça de Deus é a misericórdia de Deus para a nossa alma. Essa misericórdia de Deus, ela não ficou na teoria, mas ela também foi prática. A misericórdia de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, ele foi expresso de tal maneira que os homens puderam apalpar, os homens puderam tocar. Houve uma mulher, e diz a palavra de Deus, que tinha um fluxo de sangue, que tão somente ao tocar nas vestes do Santo Filho de Deus, recebeu graça de Deus, foi curada, mas não só curada, perdoada também. Graça de Deus, a graça de Deus se manifestou, e ela se manifestou em carne e osso. A graça de Deus, ela é maravilhosa, e no seu tempo devido, sendo essa graça manifesta, eu e você condenados. Por isso eu digo sempre, aonde eu vou, não adianta ter pompa de homem importante, porque pompa não salva ninguém e não diz quem de fato você é. Eu me preocupo com quem tem pompa, porque normalmente essas pessoas escondem os seus piores pecados, e esses pecados, eles precisam ser alcançados pela graça. Por isso, a melhor maneira de se viver na presença de Deus, diante da congregação, com os irmãos, é em humildade, é em serviço, é em amor. É isso que nós precisamos aprender a viver. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Não tem um perdido melhor do que o outro. Todos estavam perdidos e condenados de igual modo. Todos nós, meus irmãos. Meu amado, o seu pecado não é mais bonito do que o meu pecado, não. Ei, de forma nenhuma, as suas práticas pecaminosas não é mais especial que a minha, não. O meu pecado, ele é um pecadinho que não tem tanta importância assim. Meu querido, o teu pecado é uma ofensa tão grande quanto o meu pecado. Ai de nós, se não for a graça de Deus na nossa vida. Ai de nós se não for a graça, meu amado. Ai de nós, ai de nós, ai de nós. Meus amados, talvez você está sentado aí pensando, eu já sou um salvo. Todos nós estamos sendo salvos.
E nós devemos também cuidar, meus amados irmãos, para não cair da graça. Nós não podemos cair da graça. Tem gente que está andando na nuvem, meus amados irmãos, pensando que não cai da graça. Aí tem uma palavra de Deus que diz: da graça decaístes. Olha só, meus amados, como que nós devemos ter cuidado para não cairmos da graça. A graça se manifestou a nós, se manifestou de forma maravilhosa, e ela se manifestou, meus amados irmãos, de tal forma que essa graça poderosa, chamado Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, não podendo nem eu nem você, pagar pelos nossos pecados, pagar pelas nossas ofensas, sendo nós pecadores, o Filho de Deus se manifestou para quê? Ele se manifestou para que o meu pecado e o seu pecado fosse colocado na conta dele. A palavra de Deus diz que a cédula que era contra nós, Jesus aniquilou lá na cruz. O meu pecado está debitado na cruz do Calvário. O seu pecado está debitado na cruz do Calvário. Você não tinha como pagar. Não são seus atos de bondade, não são as suas... Não, mas eu sou tão bonzinho, não faço mal a ninguém, eu não fofoco, eu não crio contenda, olha, eu não ofendo ninguém, não, eu dou esmola aos pobres. Ei, nada disso é capaz de apagar um pecado sequer da tua alma. Só existe uma forma de apagar os nossos pecados, e essa forma é o sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você. É o único sangue que apaga pecado. É o único sangue. É o único esforço capaz de apagar pecado. É por isso que todo pecador tem que olhar para Jesus. Todo pecador tem que correr para a cruz. Ei, não corre para debaixo do travesseiro não queira esconder lá não. Ei, não esconda debaixo do tapete não, assim os homens não vão ver. Quem precisa ver é o Pai Celeste que está no céu. Tira o teu pecado debaixo do tapete, apresente a Ele, que Ele é misericordioso para perdoar todos os vossos pecados. João disse: filhinhos, não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele é justo, Ele é fiel, Ele perdoa os pecados. Não se engane, pastor, o meu pecado eu acho que não tem solução. Será que Deus perdoa o meu pecado? Esses dias, talvez tem uns 15 dias, eu e minha esposa fomos na casa de uma pessoa que ela está exatamente assim. Ela estava, não sei se ainda está, né? Ela estava desse jeito. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, será que Deus realmente perdoou os meus pecados? Eu, filha, se você crê, todos os teus pecados são perdoados. Você precisa crer no Filho de Deus, aquele que perdoa os pecados. Deus é poderoso para perdoar o meu e o seu pecado em Jesus o Nazareno. Aleluia. Meus amados, como que os nossos pecados foram perdoados? Os nossos pecados foram perdoados da pior maneira possível, da pior maneira imaginável. Ei, o Filho de Deus, santo, justo, único, verdadeiro, imaculado, sem pecado, se Ele, que não tem
pecado. Confesso por Herodes, não vejo pecado algum nele, não vejo erro nenhum nele. Ei, se os homens declararam que ele não tinha pecado, ei, se o soldado que furou o seu lado disse, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ei, se ele que não tem pecado sofreu de tal maneira, como é então que deve sofrer aqueles que têm todo tipo de pecado? Se a morte de Jesus foi tão cruel, se a morte de Jesus foi tão feroz, se a morte de Jesus foi tão destruidora, como não seria a morte daqueles que têm uma vida no pecado? Se um homem santo sofreu dessa forma, como não deve sofrer aqueles que vivem debaixo do pecado? Ei, não é somente ter as suas costas cortadas, não, o seu lado dilacerado, não é somente ser cuspido, não. Ei, a punição para aqueles que são pecadores deve ser ainda muito maior, pode ter certeza disso, queridos. Ei, Jesus mesmo disse que haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que permanecem no pecado, aqueles que não confessam Jesus, que não confessam os seus pecados, vão sofrer uma punição tão severa que nem sequer consegue imaginar, meus amados. Ei, na proporção que é o pecado, a proporção é também a sentença. Se nós que estamos vivendo uma vida de pecado, certamente viveremos toda uma eternidade de sentença. Por isso, meus amados, tome cuidado, porque nos dias de hoje, nós precisamos nos apropriar dessa maravilhosa graça, a graça de Deus que está aqui nessa noite, para perdoar pecados. Não fique você agarrado com os seus pecados, largue eles, abrace Jesus, porque Jesus tem perdão para os teus pecados. Era nós que deveríamos sofrer, era nós que deveríamos ser chicoteados, pisoteados, nós merecíamos muito mais, mas a graça de Deus se manifestou. O Filho de Deus foi para a cruz, era para mim e para você. Na cruz, o Filho de Deus sofreu toda a ira de Deus. O quanto da ira de Deus você já sofreu? Nada? Ainda não sofrestes? Nem um pouquinho? Mas tu não é pecador? E não sofrestes nem um pouquinho ainda? Se não sofrestes, é porque há a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus está manifesta na sua vida. A graça de Deus para você. Agarre a graça, abrace a graça, viva com a graça. Ei, mas preste atenção, meu Deus, já estou encerrando, pastor. Ei, ele não somente morreu na cruz, ele ressuscitou também. Ele ressuscitou, mas preste atenção numa coisa, ele morreu, ressuscitou, mas não ficou só nisso. Se nós desfrutamos da graça de Deus, é porque Deus providenciou todos os meios para que nós, nos dias de hoje, desfrutássemos dessa graça. Se Cristo tivesse morrido na cruz, ressuscitado, mas a mensagem não tivesse chegado até nós, aonde estaria a graça? Se Cristo tivesse derramado o seu sangue, sofrido como sofreu, por cada um dos pecadores que crê no seu nome, mas se essa mensagem não chegasse até você, para onde você iria? Por isso que eu digo, a graça é muito maior do que imaginamos. A graça é maior do que nós pensamos. Deus proveu
todos os meios na graça, para que eu e você fôssemos salvos. Meus amados, Ele proveu de tal forma que deu seu Filho para morrer por nós. E o seu Filho comissionou os seus apóstolos para pregar essa mensagem por todo o mundo. Ele disse: ide e pregue essa mensagem. Pregue em todo tempo, em todo lugar. Preguem essa mensagem. Se nós estamos nessa noite desfrutando da graça de Deus, é porque houve um mensageiro de Deus para pregar a palavra de Deus para nós. Ei, pregador, pregue a palavra. Deus está salvando através da sua palavra pregada. O Filho derramou o seu sangue e agora nós somos comissionados para pregar a palavra. Ei, queridos, nos nossos dias, como eu tenho encontrado homens, mulheres que têm o dom de Deus, que têm a palavra de Deus, mas que estão acanhados, mas que estão aprisionados, não querem pregar a palavra, não querem anunciar a palavra. Ei, vem viver a graça, pregue a palavra, anuncie a palavra, porque somos salvos pela loucura da pregação da palavra de Deus. Sabe, queridos, estou encerrando. Diz que pastor, quando diz que está encerrando, é mais 15 minutos. Mas não é não, pastor. Estou encerrando. Presta atenção, queridos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Esse ano eu decidi fazer diferente. Esse ano eu comecei o ano já lá no sertão do Piauí. Tem piauiense aqui? Tem, piauiense. Eu fui lá para o sertão do Piauí pregar a palavra. Juntou eu mais 104 missionários de Deus. Conseguimos cestas básicas. Conseguimos bíblias para a glória de Deus. Conseguimos brinquedos para crianças. Fomos lá para o sertão, Santo Antônio dos Milagres. Lá no sertão, que coisa linda o trabalho das crianças. Recebendo crianças de tudo quanto é lado da cidade. Um trabalho maravilhoso. Irmãos, mais de 100 crianças ouvindo a palavra de Deus. Sabe qual foi o resultado? Mais de 100 crianças disseram sim para Jesus. Irmão, nós precisamos pregar a palavra, porque a graça de Deus se manifesta em meio à pregação da palavra de Deus, aleluia. Nós precisamos pregar. Abriu agora, vou para a Bahia, da Bahia desce Piauí de novo, Piauí rei, vai abusar de mim. Junho vou para o Pará. Irmão, você precisa pregar a palavra de Deus. Eu nunca viajei e andei tanto na minha vida, queridos. Olha, eu digo para vocês, vale a pena anunciar a palavra de Deus, vale a pena pregar a palavra de Deus, vale a pena voltar a evangelizar com um panfleto na mão e dizer para a pessoa: Jesus te ama. Vale a pena, queridos. Não podemos deixar só a mídia, não. A gente está caindo no engano, às vezes, pensando assim: hoje o mundo é digital, é nada. As pessoas ainda são de carne e osso, irmão Cleibe. As pessoas ainda têm sentimento, têm afeto. As pessoas ainda têm alma. Ei, nós precisamos abraçar o perdido e dizer que Jesus ama ele. Nós precisamos pregar a palavra. Você precisa pregar a palavra. Quer viver a graça? A graça salva, mas a graça comissiona também. Debaixo da graça, comissionamento. Deus chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, doutores. Ei, Deus te chamou, eu não tenho dúvida disso, que debaixo da graça de Deus, ninguém fica parado. Todos têm trabalho, vivendo debaixo da graça. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, meu pastor. Amém, glória a Jesus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.
Queridos, se alguém nessa noite quer ouvir essa palavra, entendeu a mensagem, e que você ainda talvez caminha perdido por aí, não sabe o que fazer da sua vida, mas nessa noite você ouviu a palavra do Senhor. O Senhor nessa noite, Ele quer que você desfrute da sua graça. Ele quer que você seja salvo. Por isso, a graça de Deus é manifesta nesse culto nessa noite, onde nos reunimos para pregar a palavra, para cantar a palavra. E nessa noite, eu quero convidar você, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas se nessa noite essa palavra falou ao seu coração, e você quer viver exatamente isso, debaixo da graça de Deus. Se você nessa noite quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão, nós vamos orar por você. Glória a Deus, aleluia. O irmão lá atrás, é isso? Quer receber Jesus? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém no nosso meio que quer receber Jesus nessa noite como seu Senhor e Salvador? Alguém nessa noite? Mais alguém nessa noite? Queridos, se há alguém no nosso meio nessa noite, que por um motivo ou outro, você estava na casa do Senhor, servindo com os irmãos, cantando, louvando e até mesmo pregando, mas aconteceu um deslize na sua vida, o diabo lhe acertou e você se desviou. Se há alguém nessa noite que, estando desviado, porque foi afligido pelo diabo, mas nessa noite ouviu a palavra de Deus, quer receber Jesus, aqui, o irmão já está vindo aqui, ó. O irmão já está vindo aqui, irmãos. Olha aí a graça de Deus nessa noite, queridos. Isso é a graça de Deus, amados irmãos. É a graça de Deus, olha aqui. Oh glória. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, reconciliar nessa noite? Há mais alguém nessa noite? Aleluia. Se há, pode vir aqui na frente. Vamos aproveitar esse momento, vamos orar. Há mais alguém? Os irmãos estão vindo, é isso? Pode vir, pode vir. Aleluia. Que coisa linda. Aleluia. Oh glória. Oh glória. A graça de Deus, irmãos, neste lugar. Aleluia. Aleluias. Oh glórias. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite quer reconciliar com o Senhor? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vocês viram que eu tenho pressa, irmão. Eu passo logo a palavra, eu prego, passo a palavra para o pastor, e o pastor já vai estar orando. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Levante sua mão. Não tem? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, meu pastor. Deus abençoe, queridos, cada um de vocês.